Fala pessoal, então assim, estamos aqui mais uma vez para trazer uma colaboração para vocês, pensando no processo de industrialização do nosso país, que é um processo, né, dadas as ressalvas que eu fiz e falei para vocês, é um processo que, de certa maneira, ele foi tardio, tardio em relação aos países que sediaram, por exemplo, a Inglaterra sediou a primeira Revolução Industrial, os Estados Unidos a segunda Revolução Industrial, foi tardio e dependente porque dependia de pessoas, de certa maneira, empreendedores, investidores de fora, que têm um conhecimento sobre técnica, que podiam ofertar cursos, e dependente também do interesse da colônia em fazer essa exploração. É tanto porque o Brasil, no período colônia, é uma informação interessante, que durante boa parte do período do Brasil colônia, era praticamente proibida a instalação de estabelecimentos comerciais e industriais na colônia. Então, isso aí de 1500 a 1822, que é o período que o Brasil alcança uma certa independência, essa perspectiva ela foi muito direcionada para a metrópole que era Portugal. Então, o Brasil vai passando por alguns processos que vão fazendo com que o processo de industrialização ele realmente ocorra. Quais são eles? Por exemplo, fatores impactantes para que ocorra o processo de industrialização. A vinda da família real, por um exemplo, está em 1808. A própria independência do Brasil, como eu falei. A Primeira Guerra Mundial, outro fator importante. A própria industrialização brasileira como resultado de uma divisão internacional do trabalho, também outro fator importante. A Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. E a política de substituição da importação. As políticas de substituição das importações, que era produzir localmente aquilo que antes era importado. Importado é o que a gente compra de fora e exportado é aquilo que a gente vende. Então essa política de substituição das importações, com o governo Vargas, com a própria economia cafeeira, que foi assim, um ponto forte para a economia brasileira, para poder desenvolver o processo de industrialização, com os barões do café, alguns elementos que eu já tratei em outro vídeo, foram fatores importantes para que o Brasil pudesse se desenvolver, inclusive ter aí uma economia de destaque em relação aos outros países, aí, entre aspas, de novo, dito subdesenvolvido, como o México, a Argentina, a África, Índia, que o Brasil ganhou um papel de destaque em relação a esses outros países, em relação ao processo de industrialização, o avanço técnico em si. Porque eu quero que vocês observem que, de certa maneira, o processo ele é duplo. Ele é duplo no sentido de que avança em tecnologia, avança em industrialização, mas por conta disso também avança, por exemplo, em outro momento, mais na frente, né, com a ideia do milagre econômico, o governo militar ali no final de 60, década de 70, aumenta também a dívida externa, por exemplo. E com isso há um aumento também do endividamento. E com o aumento do endividamento há também a ampliação das desigualdades. E aí eu lembrei agora do livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, e tem outro também que ele fala sobre a questão da economia da desigualdade, que é muito interessante, ele prova ali, mostra com dados estatísticos, muita pesquisa, o aumento da concentração de renda, o aumento das desigualdades. Então, é desenvolvido, mas é desenvolvido em relação a quê? É desenvolvido para quem? A custa de quê? Então, são aspectos que a gente também tem que trabalhar. Uma outra coisa interessante de a gente pensar essas características é que o Estado ele teve um papel importante. Então, com a política de substituição das importações, o Estado investiu em infraestrutura para que essas indústrias pudessem ter todo o processo de transporte, de mercadoria. Então, outra coisa que foi importante, os barões do café. Então, o próprio investimento, né, o próprio lucro advindo das relações comerciais, sendo reinvestido na produtividade, fez também com que houvesse, né, um avanço técnico nesse processo. Tá? Então, outra coisa que a gente poderia, aí, de certa maneira, perguntar, pensando aí, sobre o processo de industrialização, era pensar quais são os requisitos para que a indústria pudesse se localizar em um determinado local. Aí, para responder isso aí, é preciso localizar que tipo de indústria. Uma coisa são indústrias, por exemplo, já na década de 70, aí os tecnospolos, que tem toda uma teoria da localização, teoria da regulamentação. Aí eu posso citar
acho que é esse livro do Jorge Benko, que fala sobre a globalização, tá? Na aurora do século XXI, que fala sobre a teoria da localização, os tecnopolos, novos tipos de indústria, mas eu estou falando aí das indústrias ali já, vamos dizer assim, requisitos, inclusive é uma questão que está na avaliação que a gente está passando aí para vocês, sobre como foi que veio, né, a indústria lá em Cedro e tal, Minas Gerais, trazendo a singularidade, mas eu estou falando no aspecto mais geral. Quais são os requisitos da indústria, né, do processo de indústria. Aí é isso que eu estou dizendo, precisa saber que tipo de indústria. Mas, de uma forma geral, a gente precisa de quê? A gente precisa de mercado consumidor, tá? Então vai produzir, mas para quem? Quem é que vai consumir? Então precisa de um mercado consumidor, precisa de pessoas de iniciativa, de empreendedores, precisa de uma natureza, precisa da natureza. O que é que a gente vai explorar daquela natureza? Tem minério, tem água no local. Então a água ela serve para produzir energia, ela serve também para abastecer toda uma comunidade. A gente não vive sem água. Então tem alguns requisitos, né? Como também a própria um investimento em infraestrutura de transporte, por exemplo, para deslocamento de mercadoria, deslocamento de pessoas. E com isso ia surgindo também diversas comunidades. E com isso também ia surgindo novos estilos de vida. Então era preciso também uma coisa interessante para esse processo ocorrer, um fenômeno interessante, é a mão de obra assalariada. Então não era mais interessante o trabalho escravo, e sim a mão de obra assalariada. Que com a mão de obra assalariada a gente tem aí uma pessoa que pudesse passar por uma qualificação, passar por treinamentos, então todo um conhecimento, e aí inclusive uma certa domesticação do ser humano no processo de industrialização, e aí eu lembro do filme Tempos Modernos, né? E para que isso ocorresse, a gente também, com isso, como consequência, vamos dizer assim, disso, existia também aí um novo mercado consumidor. E pessoas que, de certa maneira, do ponto de vista da lógica do mercado, estava sujeito também a enricar, né? Claro que todo esse processo aí a gente falar também da estrutura fundiária, como é que se teve organizada, que é um processo interessante para se examinar, mas são esses os fatores, né, aí que são importantes. Até que a gente pode depois falar do processo de dispersão industrial aí no Brasil, e o que é que fez, né, esse processo de dispersão industrial, quais são os fatores importantes para que a indústria chegasse em outros locais, tá? Mas eu quero destacar esses aspectos e gravar vídeos menores para não ficar também tão cansativo. Mas fazendo uma revisão sobre esse processo, né? Eu gosto muito de pensar através de pergunta, né? Acho que é uma maneira que a gente pode desenvolver o diálogo e desenvolver a forma de pensar, de ampliar a nossa percepção, e aí a pergunta deixa em aberto e sempre a gente vai trazendo novos elementos sobre aquela pergunta, né, trazendo, enriquecendo a própria resposta do ponto de vista vamos dizer assim, da geografia, a gente pensar quais foram, vamos dizer assim, a pergunta seria o que contribuiu para a industrialização brasileira. Então, pessoas de caráter empreendedor, Barão de Mauá, um exemplo, Delmiro Gouveia, fatores externos, como por exemplo a crise de 29, a Primeira Guerra Mundial, são fatores que contribuíram, a própria estrutura da Divisão Internacional do Trabalho, foi um elemento que eu falei. A própria redução da entrada de mercadoria proveniente da própria Guerra Mundial, da crise de 29, fez com que a diversificação da produção brasileira passasse a existir. Então, aquilo que a gente comprava externamente, a gente passa a produzir internamente, com a política de substituição das importações. A própria estrutura do café, né, a economia cafeeira, que facilitou o processo de industrialização. Então, a gente lembrar também que os primeiros tipos de indústrias, né, foram indústrias de tecido, roupa, alimento e bebidas, para depois, né, a própria governo Vargas aí investir em indústrias de base. Depois aí a gente pode falar também que vai surgindo, né, essa nova classe, né, os barões do café e vamos dizer assim, um reinvestimento no processo e com isso a ampliação da industrialização. Então esses são alguns fatores de destaque, tá? Eu deixo sempre aberto meus vídeos no sentido de que se ficou alguma dúvida ou se vocês querem também que eu traga mais algum elemento, vocês vão comentando, tá?
Um grande abraço.